É bastante notável pensar que dois dos maiores filósofos da história caminharam sobre a Terra ao mesmo tempo. Isso mesmo, Sêneca e Jesus nasceram no ano 4 a.C. Além disso, viveram vidas quase paralelas, apesar de estarem separados por suas respectivas regiões de residência, culturas e posições sociais. Além disso, ambos foram mencionados por Cornélio Tácito, e o irmão de Sêneca até mesmo aparece brevemente na Bíblia. Não é incrível? No final, Sêneca e Jesus Cristo tiveram fins semelhantes. Ambos foram mortos pela tirania abrangente de um imperador, mas viveram muito depois de suas mortes. A Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou dos mortos após 3 dias, enquanto Sêneca não compartilhou o mesmo destino. No entanto, por meio de suas palavras, ensinamentos e escritos, eles parecem tão vivos para nós como seriam para as pessoas de sua época. O que é fascinante é o quanto seus ensinamentos têm em comum. Vamos explorar isso com mais detalhes no vídeo, mas vamos considerar um pequeno exemplo. Você repara nos defeitos dos outros quando você mesmo está cheio de feridas, disse Jesus. Da mesma forma, Sêneca disse: por que você olha para o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave no seu próprio olho? Claro, se pensarmos como cristãos, não vamos comparar Sêneca a Jesus Cristo, porque Sêneca era obviamente apenas um homem, imperfeito e contraditório, enquanto Jesus, dependendo da sua crença, era tanto um homem quanto o Deus vivo na terra. Mas o que podemos dizer é que ambos viveram vidas magníficas, deixando muitos ensinamentos para nós seguir, considerar e questionar. Neste vídeo, exploraremos as semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Sinta-se à vontade para assistir a este vídeo mais de uma vez para uma melhor experiência. Estoicos e a disseminação do cristianismo. Podemos começar dizendo que a mensagem profética inicial de Jesus recebeu ajuda do apóstolo Paulo e seus sucessores, que buscaram refinar os ensinamentos de Jesus para um público mais amplo. Nascido poucos anos após Jesus, o apóstolo Paulo era um judeu fariseu que estava imerso nos ensinamentos filosóficos dos estoicos. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, o local de nascimento de pensadores históricos como Crisipo e Atenodoro. Portanto, enquanto Paulo viajava pelo Mediterrâneo desenvolvendo sua mensagem, ele estava constantemente envolvido em diálogo com o estoicismo. As únicas datas que temos para os 2 principais episódios na vida e no ministério do apóstolo Paulo estão ligadas aos estoicos. Na primavera tardia, ou início do verão de 50 d.C., o irmão de Sêneca, Novato, um alto funcionário romano usando seu nome adotivo Gálio, assumiu um governo de 1 ano na Acaia, sul da Grécia. O primeiro desses eventos ocorreu em Atenas, onde Paulo passava seus dias no mercado debatendo com filósofos estoicos. Paulo envolveu-se em uma disputa com os estoicos, o que levou a acusações contra seu ensinamento sobre divindades estrangeiras. Assim, certos atenienses o levaram ao tribunal do Areópago. Os atenienses disseram: podemos saber qual é esse novo ensinamento que você está apresentando? Você está trazendo algumas ideias estranhas aos nossos ouvidos e gostaríamos de saber o que elas significam. Atos 17, 19, 20. Em resposta, Paulo apresentou cuidadosamente uma verdade sólida após a outra, desenvolvendo passo a passo um argumento lógico, persuasivo e convincente. Paulo não terminou seu discurso porque, quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram, mas outros disseram: queremos ouvir você novamente sobre esse assunto. Atos 17, 32. Nesse momento, Paulo saiu do conselho. Algumas pessoas se tornaram seguidoras de Paulo e acreditaram. Entre elas estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e várias outras pessoas. Neste famoso discurso, que ficou conhecido como Discurso na Colina de Marte, Paulo elogia sua audiência por sua religiosidade, enquanto repreende sua devoção aos deuses desconhecidos. Ele apela para um único Deus Criador que fez tudo ao nosso redor e tem poder sobre o céu e a terra, dando a todos os mortais vida, respiração e tudo o mais. E acrescenta que esse Deus que buscamos
não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e também somos sua descendência. Atualmente, existe uma placa de bronze na colina de Marte, comemorando esse evento e contendo esse discurso do apóstolo Paulo. Ao apresentar essas ideias sobre um Criador que tem poder sobre tudo e do qual somos descendentes, Paulo está citando, em parte, as palavras do brilhante filósofo estoico Cleantes em seu hino a Zeus. A defesa de Paulo, que se baseia em parte na teologia estoica, converteu um membro do tribunal, Dionísio, bem como muitos outros presentes. Dionísio se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas, e ainda é considerado o padroeiro da cidade, visto como protetor do judiciário. Em seguida, Paulo segue para Corinto, onde Galho, irmão de Sêneca, era governador em 52 DC, assim como Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor do jovem Nero. Atualmente existe uma placa de bronze na colina de Marte, comemorando esse evento e contendo esse discurso do apóstolo Paulo. Ao apresentar essas ideias sobre um Criador que tem poder sobre tudo e do qual somos descendentes, Paulo está citando em parte as palavras do brilhante filósofo estoico Cleantes em seu hino a Zeus. A defesa de Paulo, que se baseia em parte na teologia estoica, converteu um membro do tribunal, Dionísio, bem como muitos outros presentes. Dionísio se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas, e ainda é considerado o padroeiro da cidade, visto como protetor do judiciário. Em seguida, Paulo segue para Corinto, onde Galho, irmão de Sêneca, era governador em 52 DC, assim como Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor do jovem Nero. Paulo foi acusado e levado a julgamento pelos judeus. Podemos encontrar esse relato na Bíblia, em Atos 18, 12, 13, onde os judeus dizem: "Este homem persuade os homens a adorar a Deus contra a lei." No entanto, Paulo foi levado perante Galho, que rejeitou as acusações contra ele. Nos 7 anos seguintes, Paulo desenvolveu com sucesso suas igrejas em todo o império, enquanto Sêneca passou de tutor de Nero para braço direito dele na administração. O estoicismo e o cristianismo são compatíveis? Quando Nero se tornou imperador aos 16 anos, Sêneca se tornou conselheiro do imperador. Sua primeira tarefa foi escrever discursos para Nero, a fim de convencer Roma de que não era totalmente insano dar a um adolescente poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Infelizmente, o tempo rapidamente revelou que Nero era perturbado e falho. Em 64 depois de Cristo, um grande incêndio atingiu a cidade de Roma, impulsionado por ventos fortes, destruindo mais de 2/3 da cidade. Entanto, uma vez que o imperador Nero, um estudante de Sêneca, ordenou a decapitação do apóstolo Paulo no mesmo ano, você pode pensar que o estoicismo e o cristianismo obviamente não são compatíveis. No entanto, só podemos ver alguns casos isolados de conflitos entre essas duas partes da história. Tais ocorrências nos levam a pensar que talvez isso tenha acontecido devido à época em que viveram, um período de conflitos e lutas pelo poder. Como Kevin Rowe, professor do Novo Testamento na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, afirma: "O estoicismo tem sido há muito tempo um parceiro de conversação explícito e até próximo para pensadores e santos cristãos." Houve também o autor cristão do século II, Tertuliano, que se referiu a Sêneca como septenus ter, um termo em latim que significa, muitas vezes, nosso. Um século depois, Jerônimo eliminou o septenus e disse que Sêneca era simplesmente noster, que significa nosso, em seu livro sobre homens ilustres. Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos como Santo Agostinho, também faz referências a passagens de Sêneca em sua obra A Cidade de Deus. Portanto, o relacionamento entre estoicos e cristãos é profundo. Mas um estoico pode ser um cristão? Um cristão pode ser um estoico? O debate sobre esse assunto continua até hoje.
Livros foram escritos por acadêmicos tentando mesclar estoicismo e cristianismo, assim como livros foram escritos por acadêmicos tentando separá-los. A maioria dos acadêmicos parece concordar que é difícil ser tanto um estoico quanto um cristão ao mesmo tempo. No entanto, eles também concordam que um cristão pode se tornar um cristão melhor lendo os estoicos, e um estoico pode se tornar um estoico melhor, bem como um cristão. Por exemplo, Joseph Dodson, professor associado de estudos bíblicos que escreveu vários volumes sobre as conexões entre Sêneca e Paulo, cita a linha de Sêneca sobre como devemos buscar a sabedoria de todas as escolas filosóficas. O professor Dodson nos diz: "Quanto a mim, acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu admito que sou cético de que alguém possa ser tanto estoico quanto cristão ao mesmo tempo, se levamos a sério suas crenças centrais. No entanto, posso dizer com confiança que Deus usou o que descobri nos estoicos para me tornar uma pessoa melhor e um cristão melhor." Além disso, Evan Voss, doutor em psicologia clínica e autor do livro O Pórtico e a Cruz, Sabedoria Estoica Antiga para a Vida Cristã Moderna, em grande parte concorda com as ideias do professor Dodson. Ele também disse: "Observei que, enquanto pesquisava para escrever meu livro, os ensinamentos de Musônio ecoaram em meus ouvidos pela primeira vez, e fiquei surpreso com o quanto suas opiniões sobre questões como casamento, família, aborto e até contracepção se alinhavam com o ensino cristão moderno. Não tenho a intenção de transformar os estoicos antigos em cristãos. Acredito que os estoicos oferecem lições valiosas para todas as pessoas de fé cristã, outras religiões e não crentes. As semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo, tão únicas quanto as circunstâncias individuais de Jesus, Sêneca, Paulo, Rústico e Justino Mártir, são notáveis. Em última análise, o estoicismo e o cristianismo têm mais em comum do que podemos imaginar. Nas obras de estoicos e cristãos, encontramos lições semelhantes sobre contentamento. Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de me sentir contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada." Sobre amar os outros. Escolha como guia alguém que você admirará no modo de vida e na aparência como um modelo real. Devemos ter alguém após o qual possamos modelar nosso caráter. Sobre disciplina. Não ter disciplina parece agradável no momento, mas é doloroso depois. No entanto, produz uma colheita de retidão e paz para aqueles que foram treinados por ela. Sobre ansiedade. A ansiedade pesa no coração, mas uma palavra amável o anima. Sobre o amor. Sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sobre vingança. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Sobre a mortalidade. Em tudo o que fizer, lembre-se dos seus últimos dias e você nunca pecará. Sobre a raiva. Na raiva não seja rápido para irritar o seu espírito, pois a raiva mora no colo dos tolos. Sobre amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que ouçam: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Sobre a bondade. A bondade é invencível, desde que seja sincera, não bajuladora ou pretensiosa. Sobre se libertar das paixões. Ser livre das paixões e ainda assim, cheio de amor. Sobre o tempo e a vida. O sol nasce e o sol se põe, e se apressa de volta ao lugar onde nasce. As semelhanças entre essas filosofias e ensinamentos são impressionantes e podem servir como fonte de inspiração para todas as pessoas, independentemente de sua fé ou crenças. Sejamos estoicos, cristãos ou de outras crenças, compartilhamos todas as mesmas experiências humanas de amor, luta, crescimento e busca da sabedoria. Obrigado por assistir até o fim. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores como este. Fiquem todos com o Criador.